Mas hoje, no mínimo, eu quero falar sobre a distinção das pessoas. Não vou falar sobre a deidade delas, de forma afínqua, mas vou falar sobre a distinção das mesmas. Tá bom? Por favor, meu santo. Adiante. Bom, observe. Primeiro texto para trabalharmos. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos alguns textos que nós vamos ler de agora à frente, que nós podemos chamar de plurais divinos. Como é que esses plurais divinos são vistos durante a história e dentro da teologia? Para um judeu, ou hebreu, ou israelita, ao olhar um texto como esse, você diz o quê? A sua mente já diz o quê? Opa, façamos plural? E então, porque você tem, essa é a sua lente. É isso, e a minha também. Aí, nossa, o plural, nossa imagem, nossa semelhança, então Deus está falando num plural. Então, logo, existe uma pluralidade de pessoas, ou pessoas distintas, mais de um, falando aqui. Certo? Mas para um israelita escrevendo há anos e anos e anos atrás, você acha que a percepção dele é essa? Não. Então, como é que o judeu vê isso aqui? Ele vê isso aqui, Deus conversando com a sua corte divina. Então, Deus está diante da corte divina e está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí você diz, não, mas aqui é uma pluralidade de pessoas. Diz, não, hipótese alguma. Se Deus é único, como pode ser uma pluralidade de pessoas? Observe. Então, o que nós entendemos como plurais divinos, o judeu vai compreender como se Deus, nesse momento, estivesse falando sobre ou diante a sua corte divina. Mas também, em dados momentos, uma expressão um pouco mais cabalista, você sabe que o judeu hoje, basicamente, a Cabalá tomou conta do judaísmo. Não vou aprofundar, porque não é o tema, tá bom? Mas a Cabalá é uma ideia mais mística, mais oculta, assim, um significado mais profundo do texto. Para alguns, Deus nem está falando com a corte divina. Deus está falando com seus atributos. Então Deus está falando com a sua bondade, Deus está falando com a sua sabedoria, Deus está falando... Então os atributos de Deus, Deus está conversando com os seus atributos, por isso essa forma plural. Não da forma que nós pensamos hoje, compreendendo a luz do Novo Testamento, e entendemos que é bíblico a doutrina da Trindade, mas para o judeu pode esquecer, não vai funcionar. Então observe, para nós, na nossa ótica, então, nós entendemos que aqui tem mais de uma pessoa. Façamos nossa, logo nós temos mais de uma pessoa.